proposta, a ideia é um estudo, né? É apresentar um estudo de afloramentos que aconteceu em 2010 e 2011 de carbonatos microbiais do pré-cambriano da Namíbia. Atualmente, né? Então, eu estou no MG, então eu agradeço vocês o convite. E nessa época, a gente tinha, eu acho que eu fui 3 ou 4 vezes. Uma delas, a última, eu fui até como ajudante do Peter Homewood, para já como um curso. Mas no primeiro momento a gente foi para trabalhar mesmo, para mapear. Então, o Eduardo Rodrigues, Eduardo Romers, Rosane Trajano, Júnia Casagrande, Gerson Terra, e o Spadini, que foi o primeiro cara que chegou lá e achou que era um afloramento interessante para estromatolitos microbiais. E os consultores Peter Holmwood e Roger Swart, que o Roger ele é professor de uma universidade lá de Windhoek, que é a capital da Namíbia. Então, os principais tópicos que eu penso em apresentar aqui seriam assim, faces carbonáticas microbiais e associações de faces, a escala sísmica espetacular dos afloramentos, que é 150 a 500 metros, dependendo da seção, dependendo do intervalo. Vai chegar na geometria dos reservatórios microbiais, e o objetivo é mostrar um mapeamento dessa associação carbonática do grupo NAMA, Membron, Kaique e Hugman. E no final, a estratigrafia de sequências. Bem, a gente tem que começar por que que a gente está falando de microbialitos, de estromatolitos? Porque, aí eu vou ler textualmente o que o Farshil, que aliás é de um atlas muito interessante e bonito da Unesp com a Petrobras, de microbialitos do Brasil, mas essa é a ideia. Por que que são interessantes? Por que que os geólogos gostam de estudar os microbialitos? Porque, na verdade, eles influenciaram até na evolução da vida na Terra. Mas eu gosto de ler isso aqui, eu achei bem legal. Então, o surgimento na Terra de comunidades microbianas bentônicas, procarióticas, fotossintetizantes, isso há mais ou menos 3,5 bilhões de anos, capazes de se fixar num substrato sujeito a variações de temperatura, salinidade, luminosidade, fluxos de água e de sedimentos, e de suportar eventuais exposições subaéreas, esse é o ponto importante, deve ser considerado como um dos grandes marcos da evolução biológica. Ou seja, esses organismos, essa comunidade microbial, ela é absolutamente resistente ao estresse ambiental. E isso realmente vamos dizer assim, é um diferencial que todos os geólogos se interessem em algum ponto da sua vida. Então, aqui, assim, basicamente é o Corset, né? Uma definição de texto de livro, né? Didático, o que é um estromatolito. Ele é, por definição, laminado, ele é uma estrutura organo-sedimentar e é constituído, né? Construído por micróbios, né? E aqui ele botou duas figuras interessantes, uma muito mais, assim, aquela cara do trapping binding, que a gente vê, e com os organismos, os micro-organismos, que é uma comunidade crescendo. Aqui ele botou algo assim um pouco diferente que pode eventualmente estar associado ou alguma coisa biomineralizada a partir dessa coisa microbial. Mas de qualquer forma, além disso, teriam outras características. Eles são, digamos assim, ligados, laminados e são estruturas litificadas, orgânicas, que crescem naturalmente num sistema onde o estresse ambiental é muito importante. E nessa última definição, eles possuem uma forma acrecionária a partir de um limite, ou seja, tem um ponto inicial que é quando eles conseguem superar, digamos, a adversidade ambiental e eles se propagam e crescem e se empilham, né? E se sucedem no registro geológico. Isso no pré-cambriano e em todos os tempos da vida do planeta. Então, aqui é uma coisa interessante, porque aqui assim é uma cabeça de um estromatolito que está decepado, eu estou vendo em planta. Em volta aqui já é uma associação de faces, que são grainstones, mas aqui a ideia é mostrar para vocês é um modelo reconstruído do que é um micro-organismo microbiano, digamos assim. É quase que um ETzinho. Então, assim, é uma forma geométrica para a gente imaginar nessa escala de microscópio, né? O que seria esse ser que consegue se agregar e se empilhar e criar espessuras de 200 metros, por exemplo, e constituir excelentes reservatórios em todo o mundo.
Bem, aqui eu achei legal, primeiro, antes de entrar na Namíbia, jogar só, que não é só no pré-cambriano. Aliás, o pré-cambriano foi um tempo espetacular, uma fase do planeta, que realmente era muito. Essa sucessão de micro-organismos, ela foi muito importante para empilhar um pacote muito espesso de rocha. Mas no recente também, por exemplo, Lagoa Salgada, acontece, não com essa abundância e essa espessura, mas mostra a variação do nível do lago. E aqui, o que que a gente vê de bem legal é o trapping binding, que é uma das características importantes. E já vejam aqui a porosidade vugular, tanto na vertical como na horizontal, ou seja, a princípio, geralmente excelentes reservatórios. Aqui a gente já vai, então, da Lagoa Salgada aqui do Brasil, a gente vai para o Great Salt Lake, lá no oeste americano. Então, de cara, a gente vê, olhem a cor da água, ela é extremamente rica em sal, um ambiente saturado em sal, ou seja, já mostra o potencial estressante do ambiente. E aqui estão as cabeças, né, arredondadas de estromatolitos, aqui está a borda do sistema lacustre atual, e a gente vê então as cabeças decepadas, porque o nível do lago sobe, as tempestades quebram essas cabeças, elas são residuais, e a gente já vê uma associação de faces aqui bem interessante, que são os Greenstones. Então, de cara, eu já estou falando que tem uma associação muito forte, muito mutuamente conjunta, de cabeças de estromatolitos, né? E de Greenstones, que é o retrabalhamento pela energia do sistema geológico. Aqui, assim, a gente vê mais claramente essa cabeça em volta os Greenstones, também lá da Lagoa Salgada, da Lagoa do Great Salt Lake. Aí aqui vamos já chegando no pré-cambriano. Na Chapada Diamantina, a gente tem um trabalho muito bonito do Alípio, eu esqueci o nome dele, depois, quem quiser, até foi meu colega, ex-colega da Petrobras, e na Chapada Diamantina, então, tem todas as estruturas muito bonitas de estromatolitos microbiais, e o que for, né? Aí eu gosto muito dessa foto. Agora vamos para a Namíbia. Vamos para o pré-cambriano barra cambriano da Namíbia. Eu gosto muito dessa foto porque é um começo de dia e aí de trabalho, e aí eu gosto de ver é o Peter, que eu tenho que agradecer muito, que o Peter aprendeu tudo muito com o Grotzinger, né, que fez doutorado lá, que é o geólogo lá da Caltech e tal. E, e o Peter, a gente aprendeu muito. Nós, da Petrobras, aprendemos muito com ele. E, assim, de alguma forma, eu agradeço muito a ele toda a convivência de várias missões que aconteceram. E essas missões, então, foram várias. Aqui eu coloquei duas, mas eu já tinha ido uma primeira vez, e depois eu acho que fui uma vez como instrutora ajudante do Peter, eu acho. Não lembro bem. Mas nas missões, então, tem várias pessoas que eu citei lá no começo, né? Coloquei o nome das pessoas. E aqui são as figuras que trabalharam. E aqui o nosso trabalho de campo, que sempre é muito legal. Aqui a gente já tinha adquirido bastante dados, aí a gente faz painéis, fotos de satélite, etc., discute, e assim vai. Só coloquei para jogar a vibe assim do campo, né? Todo mundo discutindo, Eduardo Rodrigues, meu super amigo, Homers aqui e tal. Então, só para aqui já está o Peter e o Roger Swart em outra vibe aí, discutindo algo especificamente interessante para eles. Aqui é para mostrar o nosso método de trabalho. Por que que eu falo que é o estudo de afloramentos? Porque a gente levantou perfis. A gente levantou perfis na escala 1:40. Isso aconteceu, então, foram 325 metros descritos assim, e depois a gente usou gamma ray também, espectral de 30 em 30 centímetros. Opa, vou voltar só porque tá muito rápido para ver como a gente. é, Vejam que foi rápido, mas a gente andava então com o aparelho, equipamento de 30 em 30 centímetros, fazendo a medidinha, acho que esperava um minuto, não lembro bem, para conseguir o gamma ray e o gamma ray, obviamente, espectral também dividido. Então a gente conseguiu levantar para fazer de dois, digamos assim, de duas sequências, que eu vou colocar essas duas sequências, né? Na sequência 2B e na sequência 2E, a gente levantou esses gamas rays espectrais para fazer correlações. Então, isso foi um trabalho diferencial nesses afloramentos. E colocou todos esses dados no NASET para poder justamente fazer sessões de correlação. Aí, o que que acontece? Vamos agora um pouquinho para a regional da bacia. A bacia é uma bacia de foreland.
a gente tem aqui duas subbacias, a bacia de Zaris e a bacia de Whippets, aqui no sul, e no norte é a nossa bacia de trabalho. No meio aqui tem um arco que basicamente é o Craton de Kalahari, e aqui a gente tem o cinturão de Damara e Gariep, que eu vou mostrar mais adiante. De qualquer forma, é para explicar as duas bacias subdivididas por uma estrutural aqui que aconteceu complexa, que eu não vou entrar muito, apenas dizer que na parte leste a gente tem o Craton do Kalahari, a gente tem a bacia de Forland aqui, a gente tem aqui as falhas de transpressão, provavelmente, e a bacia, em alguma hora, ela vai ter uma divisão estrutural pelo alto, pelo, né, de Osiris, que alguns autores, o Brice e o Jermes, 93, eles sugerem uma compressão, de alguma forma, extremamente, que não é o caso objetivo aqui, que explica essa divisão da bacia de Zaris, que é onde a gente vai mergulhar agora, e a bacia do sul, que não é o caso aqui, de uma grande plataforma carbonática, de um grande mar, assim, dentro do pré-cambriano, né? Um mar que oscilava muito, eu diria, desde até raso pelas estruturas, até, porque tem exposição em alguns níveis, né, de karst, até águas profundas com folheiros e lamitos e etc. Bem, então, resumindo, o contexto da bacia é uma bacia de Forland, um choque ao longo da margem oeste e nordeste do Craton Kalahari com o cinturão orogênico de Damar. Idade, eu já comentei, pré-cambriano, cambriano, numa idade que foi datada por urânio e chumbo no zircão, que é uma K-bed de tufo vulcânico que chega a mais ou menos 548 milhões de anos, ou seja, está bem no limite aqui do pré-cambriano com o cambriano. Vamos para a estratigrafia. A gente vai trabalhar, olhar o grupo Nama, o subgrupo Cuibis, e vamos, tem embasamento, tem da bis, que não é muito espessa, e vamos olhar o membro, mas aí logo eu vou entrar nas sequências, mas é o membro que se chama, né, o Kike e o Hugland, e a gente vai dar zooms da descrição vertical dos perfis, principalmente no Onkike. Aqui, de novo, só para enfatizar o arco de Osiris, a subbacia de Zaris e a outra aqui é o sul. E aqui a gente já pode ver, então, digamos, eu vou agora entrar nas sequências logo, mas o membro oncaico, que foi subdividido em duas sequências, de terceira ordem e depois de quarta, e depois o Hugland aqui, que a gente também vai dar uma olhada. Então, basicamente, é a estratigrafia de uma maneira bem simplificada da bacia de Zaris. Aqui a gente tem, então, um mapa, né? Uma imagem do Google. A gente já vê de cara aqui o deserto da Namíbia. A gente vê aqui o zoom da área de trabalho, né? O zoom do Zebra River, que no próximo slide eu vou mostrar o rio, o sistema fluvial, que é o que mostra, consegue expor os afloramentos, sucessão de 500 metros de espessura. Então a gente vai ver que é o Zebra River que permite a gente de observar e estudar. E aqui o deserto da Namíbia, aqui está o Zebra River Lodge, o Zebra, né, River e o Zebra Lodge também, que a gente ficava, e a gente no final eu vou mostrar algumas fotos muito lindas aqui da proximidade do deserto. Bem, então aqui é o zoom uma escala, né, do Zebra River Lodge e a área de afloramentos que permite a exposição fantástica de 500 metros de espessura. Nós levantamos todos esses perfis aqui, cada visada, assim, a gente dava um nome, etc, etc. Eu vou mostrar principalmente o Rock Hold e o Tan Mound, que são sequências que eu vou mostrar diferentes. Então, na verdade, agora a gente vai ver uma sessão do que a gente chamou de Green Panorama. Então, olhem o espetáculo dessa sessão. A gente tem o que já vou começar com as sequências agora. As sequências delimitadas, não vai dar para entrar em detalhe, limite basal, afogamentos, vou chegar nos caragodins e tal, essa aqui é mais geral, mas vai dar para fazer. Então, aqui, por exemplo, a Onkaik 1, que eu chamei de sequência 1, ela possui 150 metros, dominantemente formada por greenstones intercalados com heterolitos de folheiros, siltitos, ramoquis. Aqui é um mundo de sequências de quarta ordem, também quinta. Mas a gente vai dar um zoom aqui na Onkaik da sequência 2.
E aí, o que era chamado na época de unidade 1, 2, 3, 4, 5, a gente pode denominar de sequência A, 2A, 2B, 2C, 2D e 2E. Isso significa 150 a 250 metros de espessura. E aqui no topo a gente vê camadas guias de greenstones, que são greenstones peloidais escuros. E aqui é um biostroma de estromatolitos ou trambolitos em alguns casos. E o Hoogland, que também a gente vai dar uma olhada, que já é um sistema um pouquinho diferente. E aí a gente vai entrando, adentrando agora, só a sequência um é só isso praticamente que eu vou mostrar, que a gente não levantou sessão nenhuma. Aqui está o Peter com seus desenhos maravilhosos, aqui estou eu, empolerada, aqui tentando, aqui tem muita ramoqui, muitos siltitos, folheiros e alguns laminitos. Então é uma sessão aqui da sequência um, né? Agora sim, agora a gente vai, agora sim a gente vai entrar na sequência 2, que é onde a gente levantou todos os perfis e levantou as seções, os gamma rays, etc. Então aqui a gente já começa a ver, então, primeiro a escala. A gente vê aqui a caminhonete, né, para chegar aqui. Depois no final eu mostro as fotos, o que era, que é um rio. Aqui é um rio seco, né, que chove assim de 10 a 15 anos, de vez em quando chove, que são aquelas enxurradas. E aqui, assim, vejam a escala: 40 metros desse build-up, a gente já vê o build-up, a gente vê o inter-build-up, o outro build-up, e a gente vê a sucessão inteira da sequência 2. Então, aqui é a nossa sequência 2A, que é predominante, é o Leaning Towers, que não aparece muito aqui, é na lateral. É em outro, não é no Rock Road, é uma outra, outro pedaço do afloramento. Mas então tem a sequência 2A, tem a sequência 2B, né? Que a gente coloca aqui num transgressivo, porque tem espaço para acomodar esses complexos microbiais, digamos, esses mounds microbiais. Aqui tem um folhelho que a gente colocou como uma inundação, então ficou transgressivo, máximo flooding, high stand. Aqui tem, então, é um pacote de grainstones preto. Aqui tem um afogamento. Essa sequência 2D aqui, ela não aparece muito aqui, ela aparece também em outra seção, mas ela existe, ela está aqui. Mas está aqui, conceitualmente, ela está aqui. Aqui tem um afogamento muito importante que vai dar justamente uma resolução de isso aqui é quarta ordem. Esse folhelho aqui vai dar uma terceira ordem, certo? Que em alguma hora eu vou mostrar. E aqui está o nosso Black and Tan, que eram camadas guias em qualquer local da Namíbia que a gente estivesse por aí no Zebra River, a gente vai ver essa camada de grainstones peloidais escuros, que aqui assim é um topo de high stand e é um karst. A gente vê porque o espaço aqui de acomodação ele diminuiu muito, então tu consegue expor. Que às vezes era difícil, mas a gente conseguia rastrear algumas superfícies interpretáveis como karst ou como superfícies de exposição. E aqui é o TAM, um belíssimo biostroma praticamente contínuo de estromatólitos, o que for pelo acento, o que for. E aqui esse esquema, eu fiz um esquema mais didático, juntando tudo, esquecendo o nome litoestratigráfico e botando mais estratigrafia de sequências. Então, são as sequências de quarta ordem e as sequências de terceira ordem. E aí, só para chegar aqui, esse folhelho aqui era muito importante, vejam os heterolitos aqui, que é o que permite mostrar justamente a quebra de maximum flooding surface da terceira ordem e das sequências de terceira ordem. Mas vamos nas de quarta ordem. Estamos aqui no Leaning Towers, a 2A. Eu vou agora dando zooms uma por uma. 2A, 2B, sempre os afogamentos no meio, né? Tarará. 2E aqui, e aí o Hoogland eu chamei de sequência 3. Claro que pode ser sequência 3A, 3B, e aqui o clinoformes progradacionais de Grainstones, que já são um mundo um pouquinho diferente daqui. Então, isso é para dar uma figura que norteie toda a história, mais para estratigrafia de sequência. Vamos ver então a cara, o jeito, né, o estilo de geometria das Leaning Towers da sequência 2A. Basicamente, então, a gente vê que são estromatolitos que, por algum motivo, eles crescem na vertical, normaizinhos, bonitinhos, e aqui tem uma quebra e eles se inclinam muito. Depois a gente vai ver uma foto numa outra escala muito maior, que são torres inclinadas. Uma das hipóteses é que, ou é por cisalhamento, ou por alguma coisa estrutural, mas pode ser por uma energia de correntes que
conseguiram fazer com que essas estruturas se inclinassem e sobrevivessem à energia do ambiente. Vamos aqui à sequência 2B de quarta ordem, que são os belíssimos build-ups e inter-build-ups e recobertos por um drape de grainstones, que a gente vai dando zoom aqui, tá? Então, esse aqui é uma das fotos mais lindas, assim, porque a gente vê a imponência, né? Olha a escalinha nossa aqui, nós aqui humaninhos, né? E a gente vê aqui como é que esses estromatolitos crescem. Eles começam crescendo em cima de provavelmente alguma camada mais carbonática, um laminito crinkly ou algo assim. Tem que ter um suporte carbonático de luminosidade, de qualidade de composição química, de água, etc. Mas ele vai se propagando. E aqui, em algum momento, por algum motivo, ou por aumento de lâmina d'água, ou por qualidade de luz, né, por ter uma qualidade maior de ambiental, ele simplesmente explode, e isso aqui vira 40 metros, como eu mostrei na escala. E aqui tem um karst, mas aqui também vai ter um karst que a gente vai ver em alguma imagem. Então, aqui assim, e aí eu já pulei, porque depois eu vou dar um zoom de novo na sequência 2B. Então, agora, eu pulei a 2C e a 2D, e tô na 2E, que é justamente o black e o tan, que aqui está o nosso afogamento máximo na escala de terceira ordem, né? Mas essa é a sequência de quarta. E aqui está o nosso Greenstone, e aqui um karst, como eu coloquei aqui num high stand, aqui numa transgressão, máximo fluid, high stand e tal. Então aqui é um grande aglomerado de estromatolita, um biostroma, né? Então é o black e o tem, porque ele tem uma cor caramelada, provavelmente pela presença de dolomita. E seguindo aqui já temos um afogamento, e aí já é o Huglon, temos uma sucessão de greenstones, afogamento e greenstones progradacionais com bioclásticos, com moluscos, com conchas. E aqui está de novo essa foto, que são os greenstones peloidais do Black, que a gente vê em toda a exposição, em toda a região do Zebra River. E aqui está o nosso biostroma, né, que é a nossa sequência 2E, que aqui eu esqueci de mudar, mantive a unidade original e tal. E pronto. E aí, agora vamos para a sequência 3, que é o Hugland, que é o topo, né? Então, a base da sequência Hugland, ela é mais, digamos assim, mais de mar profundo, com ramoquis, com lamitos, siltitos, às vezes tem laminitos também. E aí, não, eu não coloquei. Coloquei a seta em direção ao topo, que é belíssimo, são esses grensons aqui, progradacionais, né, que são de uma plataforma interna à shore face, ou seja, são grensons possantes, né, uma espessura muito importante, que é o topo da sucessão completa. Vamos dar uma olhada geral, muito rápida, nas principais faces. E quando eu for explicando, eu vou tentar amarrar faces e associações, mas tem que ser muito rápido. Bom, vimos que existem estromatolitos, trombolitos, quando a gente tem uma textura meio de trombos, ou seja, você não tem aquela sucessão de lâminas delicadas na vertical e eventualmente com grainstones no meio. Eles são meio uma textura sanguínea que não é uma textura muito organizada. Teoricamente, eles são de água mais profunda, mas há polêmica sobre isso. Laminídeos canulados, laminídeos lisos, brechos de ressecamento, grainstones finos peloidais trativos. Quando eu falo trativos, eles podem ser rasos, de foreshore, eles podem ser de shore face, eles podem ter ramoquis no shore face. Então, assim, os grainstones, eles são os grandes marcadores de profundidade de lâmina d'água. Então, não é porque é grainstone que marca alguma coisa, não. Tem que olhar as espessuras, etc. Hudstons, arenitos finos com estruturas ramoquis, siltitos e folheiros. Bem, aqui são os belíssimos estromatolitos, são os caramelados, tá? Olha, imagina esse sistema exótico, eu diria, que são os caramelados, são os estromatolitos crescendo e laminados. E os escuros são os grainstones. Então, imagina a capacidade dessa coluna aqui digitiforme de estromatolito de se manter íntegra enquanto lateralmente a energia de ondas ela vai, digamos assim, mexendo e revolvendo ali o ambiente e as correntes e as ondas. E aqui eu vou mostrar, vou dar um zoom em planta para ver
Isso aqui é na vertical, né? Um corte e em planta. Em planta, então, a gente vê aqui a cabeça mais estromatolítica, né? E os grênstons, né? Cercando ali e os estromatolitos sobrevivendo ao estresse ambiental e da energia do sistema. Aqui a gente pode definir como estromatolito, trombolito e grênston. Então, olha que beleza de complexidade e, ao mesmo tempo, é um registro, né? Que é a gente que tem que tentar explicar como isso aconteceu. Aqui são os trombolitos, só para, então, estromatolitos, né? E trombolitos, e aqui um trombolito que é um pináculo, que vai ser o nosso última sequência lá, é o 2, é dentro da sequência 2, eu vou mostrar em alguma hora. Fechando as faces e associações, estão os nossos grênstons peloidais extrativos, os siltitos e arenitos com estruturas camoquis, folhêlios, alguns laminitos, crenulados, aqui tem algumas brechas, alguma erosão, aqui tem brechas, então assim, é um mundo de faces, quer dizer, não é tão não tem uma variedade tão grande. No final das contas, você consegue simplificar. Aqui é o mundo dos laminitos, o que é muito comum a partir de alguns deles, os estromatolitos, eles conseguem se superpor e formar um núcleo e crescer e realmente se empilhar. Agora a gente vai dar um zoom na sequência 2B de quarta ordem, que a gente chamou de afloramento rock and roll. No final eu vou mostrar por que que é o rock and roll, porque realmente para chegar lá a gente tinha que andar, eu não, né, que eu não dirigia, né, que eu não sou louca. E para dirigir com a caminhonete por meio das pedras do sistema do rio sem água, né, no caso. E aqui está o nosso lindo estromatolito, trombolito, aqui tá. E a gente costuma ver muito isso, é como se fossem asas do mound. E essas asas, elas se misturam com grainstones, com laminitos, com siltitos, com folhêlios, né? Que em alguma hora são concomitantes e, eventualmente, no final, os grainstones se sobrepõem e matam, eles afogam, digamos assim. Às vezes raseia demais, às vezes afoga demais, aí as estruturas é que vão mandar no que você vai. Aqui a gente colocou um karst, como se fosse um raseamento, e aí parou o trombolito, o estromatolito, ele não conseguiu mais sobreviver. Agora a gente vai tá no rock hold de novo, continuamos. Então, só para dar um zoom da foto do Google, foto aérea, o que for, é esse afloramento aqui. Vejam então o porte, eu acho que era mais ou menos 1,5 km, mais ou menos. Aqui está a nossa sequência 2B, aqui vai ter a 2C, D e a E, que é o black e o ten aqui no topo, que sempre baliza sempre o nosso afloramento. E aqui a nossa regionalidade, digamos, em termos de área. E aqui está um zoom no 2B. Bem, um zoom no 2B, aqui de novo, né? Não vou mostrar de novo, os perfis, é a posição dos perfis. Aqui é uma coluna, né? Uma seção, um diagrama super bonito do Peter, junto com as nossas descobertas, né? Das nossas descrições. E que o que eu fiz foi transformar em sequências, né, em vez de unidades, mas já balizados aqui com as sequências de quarta ordem e de terceira ordem, né? E aqui o que tem de legal é o seguinte: aquele folheto que eu mostrei, o mais profundo, a gente fazia exercícios justamente. Aqui foi o máximo da lâmina d'água desse mar. Aqui foi a lâmina mínima, foi o raseamento, tem que ter karst. Aqui também. Então a gente achava e depois fazia um exercício, né, de oscilação desse nível base, né, desse sistema de mar aqui. E aí eu vou para o meu sistema 2A, 2A aqui, deixa eu ver o que que é. De novo, opa, eu fui para frente, tá? Para trás, isso. E aí, de novo, só para repetir ali Leaning Towers, e vejam a escala aqui do Peter, né? Vejam essas torres aqui, né? Essas verdadeiras torres, que elas se inclinam por esse motivo que não é muito claro, não se sabe exatamente o motivo. Aqui um detalhe, aqui é o Roger Schwartz de Costas, e aqui um detalhe, etc. Aí vamos no meu esquema aqui, bem didático, no 2B, que é a nossa sequência 2B, que são os mounds e intermounds, com os heterolitos no meio, e no final aqui uma espessura considerável de grainstones, que praticamente mata, né, esse sistema de estromatolitos.
E aqui, de novo, essa foto eu já repeti. E aqui temos, então, um 2A, o 2A que é o Leaning Towers, que está em algum lugar à esquerda, o nosso 2B, mounds, heterolitos, intermounds, e de novo aqui o nosso 2C, 2D, a nossa Maximum Fluid Surface e a nossa sequência 2E, 2E. E aqui o jeito que a gente trabalhava, numa escala ainda de quarta e quinta ordens também, mas aqui o que está bonito é o mound e os intermounds. E aí a gente vê que tem grainstones onlapando os mounds de estromatolitos. E aqui a gente vê folheiros onlapando e grainstones intercalados. Isso dá para imaginar o que, que acontece no reservatório, em um reservatório de petróleo, desse tipo, né, no caso. E aqui está muito bonito, porque a gente vê, então, um eixo de um mound, um eixo de um outro mound, o intermound, de alguma forma, a conexão, né? Porque tem camadas aqui que são porosas, que conectam esses dois mounds. Aqui já é. Lembra que eu falei que essa aqui é o 2B, essa aqui é a sequência 2B. Na sequência 2C, numa outra visada, só tinha grainstones. Aqui já tem um mound. Mounds já não são, eles parecem mounds mais contínuos, mas vejam então como é uma variação lateral de faces. Então a gente tem variação vertical e lateral, ou seja, é uma oportunidade de estudo incrível em 3D, na escala sísmica de faces, processos, sistemas, estratigrafia de sequências, tudo o que você quiser, você pode estudar aí. Bem, aqui de novo, eu meio que mostrei isso para ver as estruturas trativas dos grainstones se inserindo aqui no meio e a resistência dos estromatolitos, que aqui eles começam muito mais coesos, assim, todos mais homogêneos, e aqui aconteceu algo que eles têm que suportar mais essa energia do ambiente e acontecem essas estruturas bonitas aqui. Isso aqui é uma foto propositalmente sem escala. Porque ela pode, ela na verdade, ela está sem escala, mas ela pode ter uns 40 centímetros, 50, meio metro, eu acho, mais ou menos. Mas isso aqui é como se fosse um mound, né? E aqui a gente vê o onlap, que é uma coisa meio contemporânea, isso já existia e vai onlapando, né? E aqui quase que vai. Essa estrutura já não tem mais tanta importância, já começa a ter um drape, e aqui praticamente um total drape, né? Que é mais ou menos o que acontece com o Greenstone lá do mound que eu mostrei. No final, o Greenstone ele recobre, é como se não tivesse mais relevo, né? Aqui tem um relevo, a gente pode fazer analogias, vários tipos de analogias, mas é uma estrutura que ela é adimensional para geometria e para analogias. Aqui está a nossa sequência 2B do Rock Hold, eu não sei nem o que eu quero mostrar, de novo mostrei isso. Ah, isso aqui é para mostrar o cast. É para mostrar o cast que a gente buscava superfícies na vertical e na horizontal, onde você tem vugs, a gente tem brechas, a gente tem cimentação de sílica e às vezes de dolomita. E aqui eu vou ter outras imagens, e brechas e fraturas, e a gente considerava rastreava essas superfícies em planta para buscar ver uma coerência de ser um topo de high stand, porque o low stand realmente nos carbonatos não acontece. O que acontece é o topo do high stand, que é uma superfície de cavinamento, que é o máximo do raseamento e que não deixa um registro de rocha considerável e mapeável no sentido de espessura, mas deixa esse tipo de textura e estrutura que a gente considerou topos de high stand barra um low stand como um registro geológico, certo? Isso teria que explicar muito mais, mas tudo bem. Aqui é o resultado do nosso mapeamento, aqui com os nossos perfis, né? Aqui, assim, a gente, então, fez o datum da superfície de inundação máxima, da sequência 2B, não é aquele folheiro lá em cima, tá? Aquele folheiro tá lá embaixo do black do TEM, mas aqui tem, entre os mounds e intermounds, a gente tem os heterolitos, veja aqui tem heterolitos, né? Heterolitos também aqui, e aqui, assim, também a gente vê os intermounds e aqui os mounds, né? Então, tudo mapeado, levantado, não dá para fazer, não dá para entrar em detalhe. De qualquer forma, a gente interpretou isso aqui como uma superfície transgressiva e uma superfície de high stand, porque aqui tem
dentro dos moldes, a gente encontrou uma feição de ravinamento que a gente considerou um raseamento, uma feição de ressecamento. Então, essa seção aqui daria para discutir muito mais, mas não vai ter tempo. A gente vai passear aqui de oeste para leste no afloramento Rock Hold. E aqui, então, começamos da esquerda. Aqui a gente já vê que os... Não, não, aqui vejam que não tem muito... Aqui é uma espécie de mound, sim, mas ele se amalgama lateralmente, como se fosse uma continuidade muito mais homogênea. Agora a gente vai continuar andando da esquerda para a direita, vai emendar a foto aqui, certo? E vamos emendando. E aí, isso aqui eu já mostrei, que é um dos mounds, né, principais e tal. Vamos emendando. Aqui é um mound, aqui o outro, os heterolitos no meio, a camada de greenstone drapeando por cima, por todo, né? Aí já vem os afogamentos e tal. E, de novo aqui, eu tô só andando para a direita, tá? Tentando manter a escala de distância, tá? E vou seguindo. Isso aqui dá mais ou menos 1 quilômetro, eu acho. Aí a gente dá um pulo para a sequência 2E, porque a sequência 2C e 2D a gente não mapeou. Vamos para o TAM, é que o Black e o TAM, que a gente vai para o TAM. Então, a gente vai para o TAM Mount, tá? Aqui é aquele caramelado, né? E aqui está o detalhe, né, detalhe não, a escala, né, de mais distância, aqui o detalhe mais da amalgamação do afloramento, que dá para ver que tem uns eixos de mounds, né, de build-ups, mas eles são bastante contínuos. Isso a gente levantou sessões, tá? E que é basicamente isso aqui. Em diferentes afloramentos, a gente mapeou toda essa seção aqui, que é o que a gente chamou de TAM. De novo, estou eu aqui. Aqui é um outro, então, são todas as seções. Aqui está o Gamma Ray em branco, aí a gente conseguiu. O branco está aqui, ó. Esse aqui seria, ó, a gente não foi só pelo Gamma Ray, foi pela rocha também, e pelo Gamma Ray espectral também. A gente delimitou aqui a superfície de inundação máxima, os build-ups. Aqui é uma sucessão de trombolitos e estromatolitos. Trombolitos e estromatolitos. De vez em quando, os grãostos. Aqui já é um perfil de grãostos, separando dois mounds de trombolitos e estromatolitos. Ou seja, aqui também, então, é uma seção que está flattenizada aqui na superfície de inundação máxima, que daria para discutir muito, mas realmente não é. Não existe esse tempo de discussão. E aqui a gente vai para um outro tipo de afloramento, que é o que a gente chamou de host isolado. E é uma plataforma com um pináculo de trombolito no topo, mas que tem clinoformas nessa plataforma, que também. Então, clinoformas dessa plataforma, lateralmente as clinoformas, e esse nome desse afloramento é em alemão, porque a Namíbia foi colonizada por alemães, então esse nome é impronunciável, digamos assim. Não vou ser eu que vou pronunciar. Mas é esse afloramento da palavra em alemão. E aqui eu vou dizer o seguinte, que aqui está o nosso Zebra River afloramentos, certo? Olha a distância, a escala desse, vamos dizer assim, pináculo de trombolito, mas é muito mais do que isso, tem outras coisas, eu vou mostrar, mas olha a escala, 10 quilômetros. Então a gente pode botar 10, 20, 30, uns 40, 50 quilômetros de distância. Então, de qualquer forma, ele está dentro da sequência 2. Agora, eu não sei se é a A, se é a B, se é a C, se é a D, se é. Não sei. Não lembro da gente ter discutido isso, não lembro. Então, de qualquer forma, aqui está o afloramento, né, do alto, e aqui esse é o pináculo de trombolito, certo? E aqui está o afloramento como um todo. A gente vai ver ele em 3D nos esquemas, que eu não lembro se foi o Peter ou é de um artigo, não lembro. Mas aqui está o pináculo de trombolito, que ele chama de trombolito com clodine, que são conchinhas misturadas, certo? E aqui são outros carbonatos da sequência 2, aí pode ser que seja 2B, 2C, 2D, 2E, não sei, né? Mas é dentro do mundo das sequências 2, tá? E aqui são as clinoformas progradacionais da borda da plataforma que eu vou mostrar em algum slide.
E aqui, então, a gente vê essas clinoformas belíssimas aqui, que são intercalações de grenstos, de siltitos, de lamitos e etc. E aqui está a plataforma propriamente dita com os mounds e estromatolitos. Aqui estão eles também, né? E aqui tem grenstos dentro dessa plataforma. Assim, então aqui assim, a gente tem grainstones, a gente tem heterolitos e a gente tem essas clinoformas espetaculares, e aqui no topo, uma plataforma mais bem implantada, mais, digamos assim, plana, digamos, e lateralmente com clinoformas, e aqui o pináculo, e aqui o sketch do Peter, que ele desenha maravilhosamente bem no campo. Agora, reparem a escala, 250 metros, essa brincadeira. Imagina isso num reservatório, digamos assim. Mas a gente vai dar uma olhada nesse pináculo aqui, que a gente subiu aqui, é belíssimo. Então, dá para definir como um horst isolado, notar clinoformas progradacionais da borda da plataforma. Beleza. Aqui estamos nós no topo, bem aqui assim, a gente está bem aqui no topo, 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 tá? Aqui estou euzinha aqui, olhando o trombolito, né? E aqui são greenstones. Aqui também tem os greenstones, tem a energia aqui se implantando aqui no trombolito. Se era água mais profunda, teoricamente, aqui vai ter uma questão de energia de ondas no esquema que eu vou mostrar, mas aqui tá legal. Aqui tá o trombolito, aquela textura mais de sanguíneo coagulado, né? E aqui estão os greenstones com tração, né? Então também é um mundo. Aqui tá essa foto, eu acho super bonita, porque ela mostra essa textura trombolítica e com algumas conchas. Se der zoom aqui, provavelmente vai achar a Claudine, que é uma concha. Aqui uma foto de lâmina, e aqui o nosso martelo para mostrar, e aqui uma foto de lâmina aí de macro, mais ou menos. E aqui, para terminar, praticamente, tá, nessa época, Silvia, essa aqui foi a primeira, o primeiro reconhecimento que eu também fui, e Silvia também foi. E nós estamos, nós duas e mais um povo aqui em cima, no topo do trombolito com Claudine. E aqui o detalhe, trombolito com grenstos. E aqui esse esquema aqui, então, mostra todo, digamos, toda a integração disso, né? Uma plataforma com clinoformas, o topo mais tabular, né? E aqui o pináculo. E aqui esse pináculo de trombolito é tido como maior energia, por conta do vento, das ondas, das correntes, teria mais condições de ele agradar, digamos assim. E aqui vários tipos de mapas, mas o que vale é mostrar que aqui desse lado do raio, energia de ondas e de vento, se implantou esse pináculo de trombolito, e do lado de cá isso não aconteceu. De qualquer forma, as clinoformas estão todas dos dois lados da borda da plataforma, muito bem desenhada. Vamos chegar no Hugland, tá? Então, temos aqui o nosso, mudou, né? A gente já saiu de tudo isso, né? Porque, vejam, eu voltei para o meu esquema, nesse esquema aqui, eu não tenho o desenho do corte isolado. Não fiz, porque eu não sei exatamente onde amarrar aqui. Mas eu voltei já para o Hugland, que é a nossa sequência 3, que deve ter 3A, 3B, 3Cs em diferentes ordens. Mas, de qualquer forma, eu vou mostrar, eu acho que uma mais dos heterolitos e uma foto das clinoformas progradacionais dos grênstones. Então, o nosso desenho esquemático aqui, justamente o topo é o TAM, o nosso afloramento TAM, que teria aqui um karst, aí teve um afogamento com estruturas de vários tipos aqui, na verdade, essa estrutura aqui é de ramoquis, com heterolitos, intercalação de siltitos, folheiros, arenitos, porque também é mais siliciclásticos, e aqui são greenstones e etc. E aqui está a progradação maior. Vamos ver o que, que eu coloquei aqui de foto. Primeiro, eu coloquei, aqui é a nossa primeira viagem, que o Roberto Dávila está aqui. E aqui a gente vê, então, os heterolitos, com ramoquis, com siltitos, folheiros e alguns laminitos também intercalados. Então, é toda uma sucessão. E o topo, que é onde a gente vê o final se a gente olha no regional, essas clinoformas progradacionais de greenstones, elas são espetaculares também, interpretadas como short faces cycles. E agora vamos para as geometrias dos sistemas de está terminando. Geometrias do sistema de plataforma carbonática e as sequências deposicionais só superpostas rapidamente, só visualmente assim. Então, o nosso belo esquema do Peter,
que mostra os diferentes geometrias, né? Desde mounds de águas profundas, provavelmente trombolitos, desde superfícies de karstes, que a gente tentava rastrear, os build-ups e inter-build-ups, com os grainstones capeando, às vezes absolutamente contínuos, sem ter nem essas deformações. Aqui a gente teria bancos que variam de 100 metros a quilômetros, de mounds e intermounds também. Aqui a gente tem o black, eu tenho, na verdade o black está aqui embaixo, não está desenhado. Esse é o tan, que é o caramelado, que foi chamado de biostroma, que é de 10 quilômetros lateralmente, né? Muito contínuo. E aqui a nossa plataforma isolada, que a gente viu lá, que é o trombolito com o pináculo, que é uma plataforma isolada, né? De uma margem de plataforma. E aqui, para fechar o esquema, eu só vou colocar, empilhar o que deu para empilhar. Então, vamos lá. 2A, Leaning Towers. Leaning Towers, que espetáculo a escala, né? Então, ficou muito legal, né? Então, aqui está o trombolito ou o estromatolito, o que quer que seja. Aqui está o Grenston, olha que loucura isso. Então, Grenston, estromatolito e ou trombolito. Grenston, estromatolito e ou trombolito, e assim vai. E olhem a escala. Bem, aqui já é a nossa sequência 2B, que nós já olhamos várias vezes, e ela, né, que a gente passeou por ela da esquerda para a direita. Aqui o nosso 2E, a gente pulou a 2C e a 2D, fomos para o Black e o TAN. E aqui o nosso trombolito, que está em algum lugar aqui na nossa sequência 2. E aqui a base do Hugland, né, com mais, digamos assim, uma lâmina na água mais profunda. Aqui provavelmente o espaço de acomodação ele diminuiu e essas clinoformas progradacionais de shore face conseguiram empilhar e acho que acabou a história. Não, aqui só coloquei o potencial de modelagem de 3D, de modelos 3D em tipos de afloramentos deste porte. E um wrap-up muito simples, né? Valorizando a escala sísmica dos afloramentos, uma modelagem, não sei se é fuzzy, é uma modelagem 3D, hierarquias de sequências de terceira, quarta e quinta e sextas ordens, analogias com sistemas carbonásticos microbiais, qualidade de reservatório, que pode-se pensar, geometrias de rampas, essas rampas, build-ups isolados, build-ups parcialmente contínuos, build-ups tabulados, tudo que eu mostrei, altos isolados. E faces e associações de faces, de build-ups, inter-build-ups, blá, blá. Agora, só fotos lúdicas e aventureiras. Olhem o espetáculo e a loucura que é dirigir no meio de um rio seco, né, onde as enxurradas e as tormentas e os flash floods aconteciam, e aqui as caminhonetes. Então acontecia de tudo aqui, tudo que vocês puderem imaginar para a gente chegar nos afloramentos. Tá? Então é isso. E agora vou mostrar alguma coisa do Zebra River Lodge, que eram todas, claro, né? Que as rochas estão. O material de construção são os arenitos, os estromatolitos, os trombolitos, mas tudo com um design arquitetônico muito bonito. E aqui detalhes, e era sempre muito agradável, muito interessante e tal, muito bonito. E aqui, curiosidades. Teve uma vez só, uma missão que aconteceu isso. Eram uns besouros, uns gafanhotos, mas não era um só, eram muitos. A gente tinha que cuidar até de não abrir demais a boca, ou cuidar que não entrasse no ouvido, ou que eles se batiam na gente. Era uma coisa absurda, era uma praga que tinha acontecido por alguma questão climática. Aqui, assim, era não lembro se é uma naja, é uma mamba negra, não é uma naja, é uma mamba negra, eu acho. Então aqui tá a pelezinha dela, não sei se aqui é a cabeça ou é o rabo dela, não sei. Apenas vimos os restos, a pelagem, né? A troca da pelagem. E aqui, belíssimas fotos, eu não lembro o nome, tem um nome belíssimo, eu não lembro o nome. Não tinha, nessa época não tinha flores, a gente nunca pegou flores, mas elas têm flores belíssimas e elas são assim, impressionantemente quase tão fortes quanto os estromatolitos, porque olha como elas vivem, né, dessa maneira absolutamente árida em um deserto.
e belíssimas formas, né? Aqui cactos também bonitos, ninhos de passarinhos, e aqui acontecia uma coisa muito louca, porque de dia os nossos colegas, não de mapeamento, foi no curso. Ah, não, acho que de mapeamento também. Quando teve um curso, de dia os nossos colegas fotografavam e de noite tinha janta. A janta era o pudu. Era janta. E eu estava muito vegetariana nessa época. Eu sofria vendo, pô, gente, vocês fotografaram de dia e vocês vão comer o bichinho de noite. Mas tudo bem, acontecia. E aqui a gente vai dar um zoom aqui, chegando no deserto, né? Que é um parque nacional muito, muito bonito. Então, a gente, no final do campo, a gente sempre fazia um passeio, né? Era um bônus para olhar não só as dunas, mas a paisagem como um todo. Então, a gente de carro indo e belíssimo de ver dunas, a gente vê eu não sei o que seriam isso, os antílopes, algo assim, não saberia dizer. Mas belíssimos. Aqui seriam bisões, talvez, o que for. Aqui é uma ema que não está fugindo, a gente não deu. Ela está fugindo, mas a gente não quis dar cloroquina, não. Ela apenas está fugindo porque não gosta de carros, tá? A gente não tinha cloroquina para dar para ela. Aqui a gente fazia passeios entre as dunas, belíssimo, belíssimo. Dunas vermelhas, porque é óxido de ferro, né? Então, dunas eólicas, obviamente, vermelhas, são as maiores que eu me lembre de porte do planeta, não lembro bem, mas são gigantescas, e esse é um óxido de ferro e formas assim absolutas, absolutamente lindas, de ângulos diferentes. Vejam a escala. E aqui também, às vezes, eu não sei se era a nossa, eu acho que era uma turma nossa, mas tem turismo também. Mas eu acho que era a nossa turma numa vez, eu não tenho certeza. E aqui, alguém, alguma criatura ali, que ficou, é de muito longe, teve que dar um super zoom, ficou fora de foco, mas parece uma paisagem de Marte, talvez, sei lá. E aqui, as minhas companheiras de mapeamento, que a gente, né, tinha que se divertir com os besouros, aqueles gafanhotos loucos, e fazendo gamma-ray de 30 em 30 centímetros, e foi incrível. Realmente foram aventuras. É isso, gente. Perguntas? Como faz para. Ops. Perguntas? Como é Oi, que. pessoal. Quem quiser abrir o microfone para fazer pergunta para a Monique, Lucy, fique à você que vontade. comande. Se alguém tiver alguma pergunta, Eu não sei quanto tempo eu usei, Monique. ou quiser mandar no chat também, Ei, Monique, por foi favor. Olá, em torno de uns, foi em torno de uns 40, 50 minutos. Legal, era o que eu imaginava. Qualquer coisa eu coloco aqui. Alguma pergunta? sim. Oi, Lucy. Quem está falando? Elder, também sou da APG, sou parte da comissão aí do grupo. Aham. E primeiro, parabéns, né? Muito show essa apresentação, muito incrível. Pena que foi rápido. Ah. E, e a Namíbia é uma região muito próxima a Angola, né? Eu estou trabalhando no sul de Angola e é uma geologia muito parecida, por isso é que Pois eu achei fantástico, né? Assim, me identifiquei com algumas coisas aí, plantas, animais, tudo. E aquilo sim era um antílope. Mas a Ah, minha era um dúvida antílope? Legal, legal, legal. mas a minha dúvida é que nesse perfil que está na tela, Aham. os build-ups, eles estão sempre marcando a superfície transgressiva. Isso é comum? Eles vão sempre marcar a superfície transgressiva ou podem. Eu diria que eles precisam de lâmina d'água para crescer, eu diria. Eventualmente, os trombolitos, esse é um trombolito, talvez tenha uma lâmina d'água ainda mais profunda, uma maior lâmina d'água. Mas assim, eu não te diria totalmente certeza absoluta. A gente rastreia superfícies de exposição, baliza com geometrias não, com estruturas dos grainstones. Então, assim, eu diria que eles balizam mais as superfícies transgressivas, sim. Diria que sim. Foi essa a tua pergunta? Sim, foi essa. É que eu. É, diria que É, sim. Diria que sim. tá.
Mas isso porque eles crescem seguindo a lâmina d'água ou porque Sim, a eles gente vai precisam sempre de lâmina achando ele d'água e luz. transgressivo? Eles precisam de lâmina d'água e luz. Possivelmente, quando a lâmina d'água diminua muito, talvez aumente muito a energia e aí os Grayston se implantem. Aqui, olha o que aconteceu. Se a gente olhar aqui, eles pararam exatamente porque o Grayston ganhou espaço, ganhou condições ambientais de praticamente drapear ele. Ele drapeou. Então, assim. Exatamente, eu não sei te responder, mas eu diria que eles precisam de lâmina d'água suficiente para empilhar. E de alguma forma, quando mudar o sistema, a lâmina d'água, ou raseia muito, ou aprofunda muito, eu acho que eles param de alguma maneira. Ou diminuem o porte, ou mudam o estilo. Porque veja que tem estilos, né, diferentes. Eu acho que Exato, eles se exato. adaptam, né, diferentemente, de acordo com a lâmina d'água. Aham. É que eu tenho essa dúvida porque eu estou estudando também trombolitos na Bacia do Namibe Aham. e vendo os análogos atuais, eles tendem a ser mais restritos, né? Como na Austrália, é, tem uma lagoa restrita, né? Perto ao mar e lá também vão ocorrer trombolitos, mas não necessariamente Sim, lá. sim. Eu acho que vão marcar uma transgressão, né? Assim como na Argentina também Mas tem tu alguns tá falando trambolitos. da Austrália do recente, né? E eles Isso, não estão expostos. Veja bem, eles estão expostos. Será que o sim, nível base não era mais alto quando eles se formaram? Entende? Tem que pensar isso. No tá. recente, se eles estão. Pelo que eu lembro, não lembro muito bem da Austrália, mas eu lembro dos trombolitos, eu acho que eu lembro até do nome lá do afloramento, mas que eles estão expostos. É isso, Helder? Eles estão expostos? Isso, isso. Então, a questão é, será que eles se formaram expostos? Eu suponho que não. Não, não. Então, Sempre tem que então ter a veja lâmina que a d'água. variação do nível base no recente é outra escala, né, de variação. Eu Sim, continuo achando que tem que ter lâmina d'água. E trombolita especificamente, né, possivelmente a lâmina d'água, eles são de águas mais profundas, digamos. Relativamente. Tudo é sim, relativo. sim. Tá bom, obrigado. Imagina, alguém mais? Pessoal aqui agradecendo no chat a apresentação. Ariane, Rogério, Sabrina, José, Frank, Maili, Senira, Matheus, Gislaine, todo mundo agradecendo e parabenizando o Luci, Felipe. Se mais alguém quiser abrir o microfone, aproveitar a oportunidade, fique à vontade. Eu quero falar, Luci. Luci, eu já tinha visto a tua apresentação, tá? Nesse contexto dos nossos projetos aí, mas eu não me canso de ver, quer dizer, de novo eu tive a oportunidade de presenciar esse belo trabalho de campo aí, tá? Então, para nós é motivo de muito orgulho, né? Te ter como parte da nossa equipe, né? Uma profissional do teu quilate. E quando eu olho essa apresentação, eu vejo que a gente acertou em fazer esse convite para você vir trabalhar conosco, né? É um belo trabalho de campo, né? Eu acho que é um cereja do bolo de uma carreira fantástica que tu teve na Petrobras aí. Muito obrigado pela palestra. Eu que agradeço o convite e para mim é muito prazeroso poder mostrar e de alguma forma, e, inclusive a Monique pediu para deixar, se pudesse colocar gravar, né, para botar no YouTube. Por mim tudo Isso. bem, tudo bem. Eu acho que divulgar faz parte justamente da oportunidade que nós tivemos, né, Zeca, nas nossas vidas de conhecer tantos afloramentos e fazer tantos trabalhos bonitos, né, de campo e agora nesse momento com o grupo, né, de vocês ali da Unicinos, é um orgulho para mim também, agradeço. É isso. Então, Complementando o Zeca, Luci, muito obrigada. Assim, de novo, é um prazer trabalhar contigo, ter feito o campo contigo, espero continuar fazendo também. E o que eu acho interessante é tu não estar mais na Petrobras e continuar divulgando o teu trabalho. Todo esse trabalho de campo magnífico que foi feito. Então, assim, parabéns por se disponibilizar o teu tempo
para divulgar o teu conhecimento, que foi muito legal, muito bom. Parabéns pela tua apresentação, muito bom. Obrigada, obrigada. Obrigada. Beleza, gente.